Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e o tema escolhido para hoje é um tema muito ligado à doutrina espírita, que é a mediunidade. Mediunidade hoje e sempre. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse fenômeno. Pois bem, para que nós possamos começar esse nosso bate-papo, vamos voltar no tempo. Se nós voltarmos bastante, muitos anos, séculos, nós vamos chegar na época de Sócrates e Platão, e Sócrates dizia que ele conversava com os seus demônios. Aí que nós vamos pegar a tradução, demônios significam anjos, né? E ele conversava com seus anjos. Se nós pegarmos o Velho Testamento, vamos ver que os profetas profetizavam, ou seja, eles traziam para o mundo textos, ensinamentos, que eles, dizia-se nos textos do Velho Testamento, uma conversa com Deus. Quando nós vamos falar de Moisés, em que ele sobe a montanha e recebe de Deus os mandamentos, quando nós começamos a estudar a época de Jesus e os seus milagres, que com a simples imposição de mãos ele operava prodígios com as pessoas, se nós lembrarmos na Idade Média da grande heroína francesa Joana d'Arc, em que ela dizia para os padres ali da Inquisição: eu converso com os meus anjos. Se nós, então, fizermos uma análise, vamos ver que sempre existiu essa conversa com algo imaterial. Quando Allan Kardec, nosso querido professor Hippolyte Denisard Rivail, ele adentra ao estudo da doutrina espírita, ele percebe que algumas pessoas têm esse, muita gente chama de dom, né? Na verdade, todos nós temos esse dom chamado mediunidade. Todos. Alguns mais acentuados e outros menos. Alguns com esse dom preparado, que nós chamamos de mediunidade de tarefa, vêm à vida com essa mediunidade para que ela seja usada ao bem comum, e há aqueles que a mediunidade está muito incipiente ainda, não está aflorada, e ela não existe nenhum compromisso maior dessa mediunidade que a determinada pessoa tem para com a vida. Algumas dessas mediunidades, elas não são de provas ou de trabalho, são mediunidades de conquista, espíritos que evoluíram muito, reencarnaram para uma atividade na vida, aqui na Terra, tem a mediunidade já não mais de uma tarefa, mas ela está inata nele por uma conquista. Então, a mediunidade é uma palavra também que os espíritos passaram a Kardec, porque dá a ideia de o meio, o médium, né? O médium não é um ser especial. Ele não é um super-herói lá dos Vingadores, não. Não. O médium é uma pessoa normal como qualquer outra. Apenas, se é que se pode usar essa palavra, tem algo mais, que é a possibilidade de enxergar, de ouvir, de conversar, de sentir os espíritos, os seres desencarnados. Evidentemente, o maior livro de todos sobre médiuns é o Livro dos Médiuns, de Kardec,
onde ele coloca nesse livro a maioria das mediunidades que ele presenciou, que ele conseguiu estudar, e viu ali uma série de características. Uma característica interessante que tem no processo mediúnico, pessoal, é que alguns médiums, eles são, a gente chama de inconsciente. 0,00001% dos médiums no mundo são inconscientes, ou seja, aquele médium que não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. O companheiro espiritual se aproxima, é feita uma ligação perispiritual entre o perispírito do espírito comunicante e o médium, é feita essa conexão, e a partir daí o espírito, vamos dizer assim, domina aquela pessoa e ela passa a falar, a escrever, a pintar, a fazer uma série de coisas que ela, pessoa, não está sabendo. Quando o companheiro espiritual se desloca, se desliga, a pessoa volta à consciência e não sabe absolutamente nada do que aconteceu. Essa é o que nós chamamos de mediunidade, sabe, inconsciente. É raríssimo. É uma mediunidade fantástica para ser estudada, porque o médium, ele praticamente não interfere. Existe uma outra mediunidade, a semiconsciente. É aquela mediunidade em que o médium mais ou menos sabe o que está acontecendo. Tem hora que ele perde a consciência total, tem hora que volta. Ele tem uma ideia, ele interfere um pouco na comunicação. O nome que nós damos na doutrina espírita dessa interferência é animismo. Animismo não é charlatanismo. Charlatanismo é a pessoa que faz isso por maldade. Ele não tem espírito nenhum com ele, ele finge que tem, para ganhar notoriedade, para ganhar elogio, para ganhar dinheiro. É um probleminha que eu já vou comentar, isso é um problema sério. Agora, esse outro processo, o animismo, ele não é nada de errado. O que é animismo? Animismo é o médium dando de si próprio. Então ele sem maldade, ele acha que ele está recebendo uma informação da espiritualidade e ele passa aquilo. Às vezes, a grande maioria das vezes, é conhecimento que ele já adquiriu em outras encarnações, ele passa aquilo para frente. É válido? Perfeitamente válido. Não tem nada de errado. Mas não é uma comunicação de um espírito que não é o dele, é o próprio, né? Então, o semiconsciente também não é muito comum, mas é mais comum do que o inconsciente. Por exemplo, o nosso querido Chico era um médium totalmente inconsciente. Os espíritos podiam usá-lo à vontade. O nosso querido Divaldo, ele tem uma mediunidade nesse perfil. Agora, a terceira mediunidade, essa que eu gostaria de discutir mais, pessoal, porque ela é a que mais tem no mundo todo. É o que nós chamamos de mediunidade consciente ou mediunidade intuitiva. Vamos pensar no médium psicógrafo, né? Aquele que vai psicografar, né? Então, o médium inconsciente é aquele em que ele vai fechar os olhos, de repente ele pode até abrir os olhos e ver ele sentado na cadeira ali do lado, escrevendo, e ele, espírito, está aqui. Divaldo, vocês vão achar lá na internet, lá no YouTube, uma palestra do Divaldo falando sobre uma psicografia em que o companheiro espiritual toma posse do corpo dele, ele sai fora, fica assim num canto e vendo o corpo dele ali, o espírito escrevendo através dele, né? Pois bem, nesse caso, o espírito, o médium não tem nenhuma participação, não é? Perfeito. No semiconsciente, como nós dissemos, ora ele sabe, ora ele não sabe o que está acontecendo. Agora, o consciente, ele funciona como
o médium consciente ele recebe uma ideia. Ele recebe essa ideia e ele passa essa ideia ou para o papel ou fonético. Então, por exemplo, o médium consciente ele pode, por exemplo, receber uma intuição de que ali tem, naquele canto tem um companheiro espiritual. Ele não está vendo o companheiro espiritual naquele canto, ele não está vendo, mas ele teve uma intuição que há um companheiro espiritual naquele canto. Um exemplo. Então ele fala, olha, eu estou sentindo que tem um companheiro espiritual naquele canto. E eu estou tendo uma intuição de que esse companheiro espiritual é assim, 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 assim. Esta mediunidade é problemática. É a grande maioria. Sabe por quê? Porque na primeira e na segunda tipo de mediunidade, o médium participa de forma passiva, ele não tem muita responsabilidade. Na mediunidade consciente, o médium tem obrigação de estudar, de aprender, de se melhorar. Por quê? Porque o espírito comunicante, ele vai usar os recursos intelectuais, morais, que o médium tem. Diferentemente do inconsciente. Porque o espírito sabe que aquele médium está totalmente fora. O espírito usa todo o seu potencial ali. Sabe, vou dar um exemplo bem, podemos até dizer assim, bem infantil. O médium consciente é aquele que ele fala assim, olha, eu estou escutando um rádio aqui e eu estou vendo que acabou de acontecer um gol. Tem uma partida de futebol. Aconteceu um gol. É mesmo? Quem fez o gol? Não sei. Não estou conseguindo entender porque a sintonia não está perfeita. Então, eu posso dizer para você que aconteceu um gol. Ah, mas se eu não posso... Não, peraí, eu vou dizer que o gol foi do time B, porque eu tenho que mostrar. Aí começa a complicar. Esse é o grande problema do médium consciente. Nós precisamos, quando você perceber que tem mediunidade, estudar. Aprender a fazer mudanças íntimas profundas. Todos nós temos que mudar o nosso íntimo, fazer as mudanças, né, de comportamento. Todos nós temos. Mas o médium, ele é um portal. Vou usar essa palavra. Ele é um portal entre o mundo físico e o mundo espiritual. E o nosso querido Divaldo disse num vídeo que eu assisti esses dias, e ele está coberto de razão. O médium, ele é médium 24 horas por dia. Não quer dizer que ele tem que dar comunicação 24 horas por dia. Mas ele é médium a todo momento, então ele tem que se policiar muito mais. Um dia até um aluno ficou meio assim comigo, dando um curso sobre mediunidade. Eu fiz uma brincadeira com os alunos, falei assim, você acha que você tem mediunidade? Um aluno falou para mim, eu acho que não, sorte sua. E você acha que você tem mediunidade? O outro falou, eu acho que eu tenho, azar seu. Eu vi que o aluno ficou meio assim, ficou meio chateado comigo. Eu falei, não me leve a mal, porque não ter mediunidade, as responsabilidades diminuem um pouquinho. Agora, ter mediunidade é muito mais complicado, porque você está constantemente à mercê de espíritos, porque eles percebem que você tem sensibilidade mais apurada. E se você não estiver equilibrado, espíritos problemáticos, irmãozinhos da espiritualidade que não acordaram ainda para a realidade dos ensinos de Jesus, eles vão te atacar de uma série de formas. Eles poderão te atacar no sistema gástrico, no sistema da sua sensibilidade, uma infinidade de problemas. Eu me lembro, uma vez numa casa espírita, eu fui tirar uma dúvida com a dona Nilce. A casa chama Casa do Caminho. E ela falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ela disse, Wagner, existem duas formas de você exercer a mediunidade. Com Jesus e sem Jesus. Mediunidade com Jesus requer responsabilidade, trabalho, luta, requer uma constante vigilância da nossa parte.
Mediunidade sem Jesus, você não tem obrigação de nada. Você faz do jeito que achar que deve e, de repente, pode até faturar dinheiro com isso, mas prepare-se para as consequências que vêm depois. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque a mediunidade todos temos. Repito o que eu falei no comecinho do bate-papo. Alguns mais aflorado, repito, e que é necessário um trabalho mais árduo para mantê-la equilibrada. No Espiritismo a gente não fala a palavra eu vou desenvolver a mediunidade. Não. Nós dissemos eu vou educar a mediunidade. Ela está lá. Você tem ela está lá com você. Agora você precisa educá-la. Como que se educa a mediunidade? Estudando. Porque você vai ter, de repente, 2, 3 mediunidades. Você é capaz, às vezes, de perceber a presença do Espírito sem vê-lo. Você pode ser capaz de, fechando os olhos, sair e ir a algum lugar, né? Ter uma vidência no espaço, no tempo. E você pode ter uma mediunidade de psicofonia, que a gente fala popularmente de incorporação. Alguns médiums têm essa mediunidade muito bem desenvolvida. Vou usar esse termo que não é muito elegante, mas para ficar fácil de entender. Para algumas pessoas, ela está mais forte e as outras menos. Mas é uma dádiva divina que você recebeu, caso se confirme que você tem mediunidade. E eu queria só fazer uma ressalvazinha aqui. Pessoal, não é chegar num lugar, alguém colocar a mão na tua cabeça e dizer você tem mediunidade, tem que trabalhar. Cuidado, não é assim que as coisas funcionam, não. É necessário um estudo criterioso, é necessário um aprendizado, é com o tempo em que nós vamos perceber que uma pessoa tem mediunidade ou não tem mediunidade. Ou ela tem mediunidade, mas ela não está ainda preparada para um trabalho maior. Eu fiz umas anotações aqui. Mas existe mesmo a mediunidade? Ou isso tudo é um problema psicológico? Nunca esqueço, uma vez o Chico falou, ele era moço, chegou alguns cientistas alemães e foram lá onde ele estava analisar aquele comportamento esquisito dele. Ele já tinha escrito uns 100 livros já. E quem conheceu o Chico sabe a maravilha que é a mediunidade dele. E esses cientistas, por assim dizer, analisaram, conversaram com o Chico e falaram, não, isso aí é um distúrbio neurológico dele, mas depois dos 40 anos isso vai sumir. É só agora que ele é moço, depois some. Ele já tinha escrito 100 livros, depois dos 40, ele escreveu mais 300 e poucos livros. Ou seja, esse distúrbio, sem querer ofender os cientistas, não é distúrbio coisa nenhuma, é um dom maravilhoso dado por Deus. Eu vou dar uma pequena historinha bem rápida sobre... eu não presenciei junto ao Chico, mas uma pessoa muito querida minha presenciou. Ele trabalhava numa mecânica e o companheiro dele de trabalho lá, o sócio dele, vivia reclamando. Dizia, minha filha morreu por culpa do meu genro, foi meu genro o culpado. Esse meu amigo já estava tão cansado, isso há muitos anos atrás, virou e falou assim, você aceita ir conhecer o Chico e conversar com ele? Esse meu amigo já era espírita. Ele disse, vou lá, vamos lá, vai, porque pegaram o ônibus, foram até lá na cidade do Chico, pegou aquela fila às 4 horas da manhã, sabe, aquele coisa toda. Vai escutando, pessoal. Quando chegou a vez deles, esse meu amigo falou, Wagner, a moça falou, entra por aquela porta. Na hora que eu abri a porta, Wagner, o Chico estava sentado no cantinho, eu entrei e meu amigo entrou. O Chico não me conhecia, não conhecia meu amigo, não sabia absolutamente nada, não existia internet naquela época, ele estava falando disso na década de 70,
Ele falou, o Chico olhou para o meu amigo e falou assim, a sua filha está aqui do meu lado e disse que o que aconteceu foi um acidente. O seu genro não tem culpa nenhuma da morte dela. Ela está aqui do meu lado, mandando um abraço para você, dizendo que te ama muito. Aí ele falou, Vagnão, eu fiquei branco naquela hora, porque eu ia explicar para o Chico o problema do meu amigo, o Chico já falou tudo. Aí eu virei para o meu amigo e falei assim para ele, tá bom para você? Então vamos embora. Aí o Chico falou, só uma coisa. Olhou para o moço e falou, prepara-te para o teu neto. Foram embora. Subiram no ônibus, voltaram para São Paulo. E aí a vida seguiu. A vida seguiu. E ele começou agora a reclamar, ai que saudades do meu neto. A minha filha morreu, meu genro levou meu neto embora, eu queria tanto estar com ele aqui. Até que um dia o genro apareceu. Falou, sogrão, dá para você tomar conta do meu moleque aqui, que eu vou ter que fazer uma viagem, eu vou ficar um bom tempo fora. Você toma conta dele para mim? Aí ele ficou muito feliz da vida, falou, puxa vida, eu vou ficar com meu neto. Claro, vai, fica o tempo que você precisar. Deixa o menino aqui comigo. Você imagina um senhor idoso com um molequinho de 7, 8 anos, né? Um pimentinha. Né? Não passou muito tempo, ele já não estava mais aguentando o menino. Ele não aguentava mais, ele começou a reclamar para o meu amigo, falou, meu Deus, quando é que esse meu genro vai vir buscar esse moleque? Meu amigo virou para ele e falou, Vagnão, naquela hora estava na ponta da língua, eu falei para ele, o Chico não falou para você, prepara-te para o teu neto? Pessoal, isso é mediunidade. Mediunidade descomprometida, apenas comprometida em ajudar o próximo. A mediunidade comprometida com Jesus, para servir de consolo, de ajuda àqueles que precisam. Se você quiser ir mais a fundo a mediunidade, hoje a literatura espírita é repleta de livros. Comandante Amon tem um livro chamado Mediunidade, que é maravilhoso. Allan Kardec com o livro dos médiuns e tantos outros que me foge agora os títulos, mas a literatura espírita é fantástica, com excelentes livros que vão te ensinar a como trabalhar a sua mediunidade. Vamos entender que esse é um dom maravilhoso e lembrar sempre, dai de graça o que de graça recebestes. É uma reflexão que eu deixo para o finalzinho do nosso bate-papo. Lembrando que a palavra mediunidade foi dita pelos espíritos. Os espiritualistas, eles usam uma palavra que eu até anotei aqui, eles falam canalização. Nós vamos canalizar, é a mesma coisa. Os profetas diziam, nós vamos profetizar. E nós espíritas falamos mediunidade, mas mediunidade com Jesus. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima oportunidade. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.